Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amor antes do tempo, construindo relacionamentos que refletem a vontade de Deus. Nós temos aqui uma verdade na prática que traz uma verdade. Relacionamentos saudáveis e duradouros são construídos sobre uma base sólida de princípios espirituais, emocionais e relacionais, conforme a vontade de Deus. Relacionamentos saudáveis e duradouros. E nós vamos descobrir ao decorrer dessa lição quanto nós temos relacionamentos que não são saudáveis, porque tem início em cima de sentimentos, de emoções, de pensamentos, e a gente percebe que quando a pessoa se envolve em um relacionamento por sentimentos que não são princípios sólidos, espirituais e emocionais, esses relacionamentos não vão dar certo. Eles não podem até começar numa paixão, mas vai terminar quase que num caixão. Não dá certo, não funciona, porque o princípio, a base de toda a estrutura são os princípios. Deus estabelece princípios e não abre mão deles. Não abre mão deles. Para alcançar a bênção. Eu estou dizendo que termina num caixão, e às vezes vocês assustam, mas quantos relacionamentos a gente não vê que ao término dele, a pessoa vai lá, tira a vida da outra e tira a própria. Por achar que esse sentimento é possuidor. É meu, eu sou dono. Se não fica comigo, não fica com ninguém. Isso tem alguma coisa saudável nisso? Não. Então nós vamos aprender nesta manhã alguns cuidados. Pastor, mas eu já estou muito tempo no relacionamento. Tem muitas coisas aqui que você vai aprender, vai reforçar, e outras vão servir para você ensinar outras pessoas, ensinar filhos e instruir pessoas, se é que você não precisar da instrução que está aqui. No mundo atual, aí quando digo mundo atual, os dias vividos por nós, eles são marcados por imaturidade emocional e busca de prazer imediato. Vocês concordam comigo? Que o mundo, que a sociedade está marcada por imaturidade emocional e busca de prazeres imediatos, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A imaturidade emocional tem sido exacerbante. É coisa fora do comum. É aquilo que eu disse para você. Não pode nem dizer que o camarada está gordinho. Tem que dizer que é peso emocional. Tanto que não tem estrutura. As pessoas falam que agora tem fobia para tudo, né? O que é isso? O que é isso? É imaturidade. É falta de fundamentos emocionais.
Hoje é fobia para aquilo, é racismo para aquilo outro, é bullying. Esse povo de hoje precisava ter estudado na minha época. Os bullying daquela época não era esse negócio de olhar para o outro e falar que está gordinho, que é menos inteligente que o outro. Não, a gente apanhava, na hora do recreio, era de pancada, apanhava ou batia. Não era? Ou não era assim? E às vezes alguns pais diziam, se apanhar lá, apanha aqui ó que chegar. Ou se bater lá, apanha aqui ó que chegar. Então você tinha que escolher, todo dia você ia apanhar. Então você pelo menos batia lá uma vez para apanhar depois. Mas isso era legal? Não é que isso é o certo. Mas pelo menos criava pessoas mais estruturadas, né? Criava pessoas mais estruturadas. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Os filhos não apanhavam só porque fez coisa errada. Apanhava porque o irmão fez coisa errada. Ou porque você riu do irmão que fez coisa errada. Ou porque você achou bom que ele apanhou. Então, isso criava nas crianças uma maturidade emocional. Uma maturidade emocional. Para brincar, as brincadeiras. E às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver, né, Isalé? Até as brincadeiras, elas estruturam as pessoas. Elas estruturam as pessoas. As brincadeiras que nós brincávamos eram brincadeiras mais sólidas. Hoje criança não brinca, né? Hoje criança não brinca. Hoje criança pega celular. E aí, infelizmente, as mães, para ter tempo, colocam o celular na mão de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. E aí a facilidade de você ver coisas e usar coisas no celular trava a mente das pessoas. Elas não precisam pensar. Eu não preciso pensar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma brincadeira que fazia a gente pensar. Pique-esconde. Você tinha que pensar onde ia esconder, não tinha? Para ninguém te achar. Que criança que brinca de pique-esconde hoje? Salva a bandeira, mas você ficava bom. Criança não morria do coração. Hoje tem criança de 10 anos, 7 anos, com colesterol, morrendo de infarto, diabetes. Não tinha isso, pastor Zé Maria. Porque as crianças corriam, brincavam. Saía de a pé, voltava a cavalo, sem freio, sem corda, no pelo. Se topasse um tatu na estrada, Betinho, matava ele e levava para o almoço. Agora, se uma criança vê um tatu, ele desmaia. Meu Deus, o que é isso? É um bicho. Imaturos. Nós estamos criando uma sociedade imatura. E aí, a busca é por prazer imediato. E aí tem toda uma história. O que traz esses sentimentos, a busca desses prazeres imediatos, são as coisas prontas que você pega. As coisas prontas. E aí nós estamos até torcendo aqui para o Donald Trump, né? Mas os Estados Unidos são culpados. As fast foods aí da vida, né? Você liga e espera e chega. Apesar de que eu não gosto nada que liga e espera. Você pede um x-salada para comer em casa, você chega lá só a farofa. O camarada sai dessa moto aqui em Piracanjuba. O Daniel tem experiência com esse negócio de entrega aí. Ele pegou 7 marmitas para entregar na areia, chegou lá só com uma. Mas dentro da caixa da moto, né? Misturou as 7 assim. Você chega, pega com a mão assim, coloca dentro do isopor e está aqui sua marmita. É isso que é. Infelizmente é isso, né? Infelizmente é isso. Comidas enlatadas, comidas preparadas. Você vai a criança hoje, se você perguntar para ela o que você quer. E aí nós estamos conseguindo, graças a Deus. Os meus filhos, eu tentei criá-los, e agora os netos, né? Meu neto chega em casa, fez 14 anos, ele não pede para ir. É claro que uma hora ou outra você vai numa pizzaria, vai num pit dog, não tem nenhum problema. Mas ele prefere comprar as coisas, dizer, vovô, eu vou preparar o melhor X para o senhor. Aí ele faz o hambúrguer,
Ele prepara, frita as coisas, ele faz em casa com 14 anos. Então, são mais saudáveis. São mais saudáveis as coisas. Mas as pessoas acostumaram com os McDonald's da vida. Quem aqui já comeu um hambúrguer no McDonald's? Eles falam assim, é de hambúrguer de bovino. Você não sabe se é bovino, se é equino. Você é de isopor. Não tem gosto. Né? Fala assim, me dá um sabor bacon. Só vem um cheiro. Né? Bacon para nós, pastor Zé Maria, tem que ser pelo menos um dedo de manteiga assim. Né? Outro dedo de carne. Mas essas coisas não tem. Mas não precisa descer. Você pede, como é que é? Drive-thru? É drive-thru? Você nem desce do carro. Você faz o pedido, entra com o carro e já sai com o carro do outro lado. Com a mercadoria pronta. Aquilo foi feito na hora? Nada foi feito na hora. Já estava ali pré-montado. A única coisa que é verdadeira, que a gente não sabe onde é feito não, mas parece ser verdadeira, é a folhinha do alface. Aí sempre você sente que ela não é plástico, né? Ainda. Não vai demorar não, vai ser plástico. É porque as pessoas... e isso traz um sentimento de imediatismo. E pastor, mas o que isso tem a ver com a igreja? Tem. As pessoas não querem aprender, não querem estudar, querem ir num congresso e voltar cheio. Não é isso? Querem ir num evento de 2 dias e voltar transformado. Aí criaram as imersões da vida. A vida tinha que ser uma imersão do nascimento até a morte, mas criar 3 dias de imersões para mudar a sua vida. Aí você olha e reserva 3 dias da vida, com a vida toda do avesso. Aí você reserva 3 dias para ressignificar. Aí você vai lá e quer que 3 dias a sua vida volta para todas as esferas do eixo normal com 3 dias. Imediatismo. Busca pelo imediato. Mensagens prontas. Coisas oferecidas. Mas aí não tem raiz, não tem qualidade, não tem profundidade. E aí nós vamos vivendo essas pessoas imaturas emocionalmente. E aonde isso vai refletir? Nos relacionamentos. E aí os relacionamentos ficam abalados. A palavra de Deus nos ensina que o amor deve ser cultivado no tempo certo. Cultivado no tempo certo. E eu faço uma pergunta para vocês. O amor é um sentimento ou uma decisão? Sentimento ou decisão? E por que as pessoas decidem e depois voltam atrás? Qual foi a promessa lá no altar? Até que? Decidiu, não decidiu? Só que não tem tempo de conversar no namoro. Não se conhecem no namoro. E aí a maioria usa do prazer na época de conversar. E aí quer conversar na época do prazer. Aí não funciona. Dá tudo errado. Não funciona. E você pode olhar que tem fases mais difíceis ainda. Os primeiros 6 meses, amém, lua de mel. Né? Só vê amor e estrelas no céu. Chega para almoçar, quer namorar. Depois do quilo, quer namorar antes de ir para o serviço. Chega de noite, quer namorar. Levanta de manhã. E aí depois? E depois? Não tem estrutura para suportar. E a palavra de Deus nos ensina que deve ser cultivado e no tempo certo. Um relacionamento sólido exige mais do que sentimentos. Requer princípios espirituais, maturidade. Enquanto a sociedade valoriza a pressa, Deus propõe um caminho de construção, onde cada fase tem o seu valor. Aí vocês vão achar que eu estou sendo saudosista aqui hoje, né? Mas era bom demais, pastor Maria, esperar uma carta ou mandar uma carta, não era?
Tinha muito mais prazer do que mandar mensagem de WhatsApp. Porque pelo menos se você ia receber um não da pretendente, demorava uma semana. Agora é na hora, você já decepciona na hora. Né? Então, você escrevia uma carta, esperava uma carta. Tá? Esse negócio de você fazer um pedido hoje, assim, amanhã à tarde está chegando no seu endereço. Não existia, não. 15 dias, não tinha rastreio também, não. Era pela fé. Você tinha que esperar o carteiro bater na porta. Tá? Mas gerava emoção, gerava amadurecimento, tempo de espera. Valorizava cada etapa. Tá? Cada fase do relacionamento tinha valor. Porque geralmente os jovens que eram aqueles encaiados, né? Você já viu falar jovens encaiados? É aqueles que não conseguiam namorar. E geralmente eles conseguiam alguma coisa nas festas, né? Aí ele preparava todo o ambiente, até o discurso. A gente usava muito Cantar de Salomão, né? Porque era espiritual. Até para namorar, Toninha, era Bíblia, né? Só não podia falar assim, você é tão linda como as éguas de Faraó, né? Senão dá problema. Mas aquele texto, o amor é mais forte que a morte, é coisa boa para usar, né? Então, as pessoas tinham as etapas, né? Tinha as etapas, e passavam por elas, e a gente teve muito êxito em muitos relacionamentos desta forma. A escolha do cônjuge é uma decisão crucial e não deve ser guiada por impulsos ou emoções momentâneas. Nesta lição veremos como nos preparar para um casamento ou para viver um relacionamento segundo o coração de Deus, baseado em amor verdadeiro, maturidade e sabedoria divina. O tópico 1 vai dizer o propósito do amor e o tempo de Deus. O que diz Eclesiastes 3? Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra, não é isso? E ao longo deste tópico aqui, nós vamos explorar como o amor se relaciona com a maturidade espiritual e a construção de relacionamentos saudáveis. A espera como prova de fé e os riscos de relacionamentos apressados. Risco de relacionamentos apressados. O amor e a maturidade espiritual. O amor e a maturidade espiritual. O amor é uma das forças mais poderosas criadas por Deus, porque o próprio Deus é o amor, é a essência do amor. No entanto, quando vivido fora do tempo, ou fora do tempo certo, pode se tornar fonte de dores e frustrações, não é isso? O que a gente vê nas redes sociais? É até engraçado. Às vezes você conhece uma pessoa e às vezes segue ou é seguido alguma coisa nas redes sociais e o amor está no ar. É 150 fotos, amor da minha vida, paixão e tanta coisa. Aí briga, no outro dia não merece nem uma foto. São tudo. Como é que amor instável é esse, né? Que amor instável é esse? Como é que é disponível, né? Na pista. Em um relacionamento sério, dura pouco, mas a pista livre, sempre. Por quê? Instabilidade. Não teve o cuidado. Tá? E aí alguns dizem ainda, e usam a frase, nossa, ela é profundamente psicológica, a fila anda. A fila anda. Só que está andando de ré. É para trás. É para trás. Porque as pessoas acham que esperar é um peso. E na realidade esperar é preparo. É preparo. Você já viu quantas filhas de pastor, irmãs da igreja, filhas de crente, dizer, eu casei bonitinho na igreja, escolhi o bonitinho da igreja e não deu certo. Agora eu vou escolher. Vai resolver? É porque às vezes são coisas momentâneas. Tá? São rivalidades. E infelizmente tem alguns que casam só porque o outro casou.
sem ter um conhecimento. Um conhecimento. Você já olhou para ver o que está escrito no seu papel de casamento? Você já olhou, vocês que são casados? É um contrato. Um contrato entre duas pessoas. Esse dia eu vi um vídeo que eu achei até engraçado. O homem olhando a certidão de casamento, olhando, mas não está nem nas entrelinhas. Cadê? Aí a mulher chega e diz assim: o que você está procurando? Foi uma data de vencimento desse contrato. Que não tem. E não tem data de vencimento. O contrato. Mas é um contrato. Onde você cede, onde você busca. Tá? E é tão forte que até o nome vai. Pode mudar o nome. Antigamente, as mulheres pegavam o sobrenome dos homens. Hoje pode ser o contrário também. Mas não podia, agora pode. Se a mulher for mais famosa, você pega o nome dela, né? Que aí, eu já vi isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque senão nós vamos vivendo em um tempo em que os relacionamentos chegam e eles acontecem, mas não tem estrutura para suportar. Essa maturidade espiritual, ela precisa existir. E o amor precisa de maturidade para florescer conforme a vontade divina. Na era das conexões instantâneas, né? Conexões instantâneas, onde relacionamentos são muitas vezes guiados por emoções passageiras e impulsos momentâneos, o conceito de esperar pelo tempo de Deus parece antiquado. A fila anda. E pasmem. Até profecia eu já vi com isso. Não era de Deus, mas profetizaram. A fila anda. E nós precisamos ter muito cuidado com essa fila. Porque às vezes ela anda, mas leva para o precipício. E um segundo relacionamento é mais difícil que o primeiro. Porque tem bagagem, né? Todo mundo carrega bagagem. E nós precisamos saber disso. Olha, eu escolhi. Imagina se for duas pessoas que tiveram relacionamentos anteriores. Aí é duas bagagens. Então, não é que não vai dar certo, mas é preciso ter mais cuidado. Olha, eu passei por isso, por isso, por isso, por isso. Olha, eu também tenho essas frustrações da vida. Dá para nós conciliarmos isso, dá para poder viver superando essas coisas. Então é preciso ter esse cuidado, porque a bagagem, ela vem junto. E não é um problema você trazer sua bagagem. Só não pode trazer a sogra, mas a bagagem pode. É porque a Bíblia diz, né? E nem o sogro também não. Pode trazer não. E nem ir para a casa deles. Porque senão dá problema. Dá problema. Então porque a Bíblia diz, deixa pai e mãe e unirá-se ao seu esposo, ao seu marido, à sua mulher. Então, é preciso ter o amor e ter uma maturidade espiritual. Uma maturidade espiritual. A teologia cristã, aliada aos estudos sobre inteligência emocional e neurociência, demonstra que o cérebro humano passa por diversas fases de amadurecimento, até que possa estar emocionalmente preparado para um compromisso sólido. E aí nós não entendemos. Mais uma coisa que nós achamos que não tem nada a ver. Falava, pastor Zé Maria, em namorar com 14 anos na nossa época? Só de pensar, a mãe já descobriu o pensamento. Vai estudar, menino. Mas não tem nada a ver. Não tem. Tem tudo a ver. Atrapalha o emocional, fica abalado. O emocional, ele precisa de... O ser humano é fases. É amadurecimento.
Uma criança só vai formar um caráter aos 13. Ele já está namorando? Que caráter ele vai formar? Não forma. Então precisa esperar o tempo. O tempo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu tentei. Meu filho veio ter celular depois dos 14. Aí ele queria um computador no quarto dele, eu falei, você vai comprar. O que precisa, você precisa ter alguns princípios para as crianças saberem que tem fases. E essas fases, elas fazem com que as pessoas amadureçam. E relacionamento apressado vai atropelando as fases, vai criando-se sentimentos emocionais e mistura isso com escola, com estudar, com compromisso escolar, com compromisso familiar. E aí vira algo insustentável. E olha que nós, os pais, somos culpados. Eu lembro muito bem que quando eu namorei para casar, o meu sogro olhava para mim e eu não era um amigo dele, eu era inimigo. Eu sentia que ele queria de todas as formas me enforcar. Porque eu estava namorando a filha, o bem precioso que ele tinha. E ele não sabia se eu era de caráter. Ele precisava esperar para conhecer. E aí ele não abria guarda. E é claro, ele sabia que eu era crente. Ele sabia que eu era... Mas ele era pastor, mas já viu muito crente parecer crente e ser bode. Né? Então, ele me tratava bem, de acordo com os irmãos da igreja. Todos os outros jovens eram elogiados, fulano é crente. Mas ninguém falava nada, né? Caladinho. Vamos esperar para ver. Né? E depois que eu casei, pastor Zé Maria, fez mais para mim em vida do que o pai. Ele não considera a gente agora como genro, é filho. Mas agora ele percebeu as intenções, percebeu. E aí vamos confessar aqui diante de Deus. Vamos jogar nossas heresias para fora. O que nós estamos fazendo com nossos filhos? Não, gostou da fulana, tem 12, outro tem 14. Aí eu carrego perto de mim, que aí eu vigio. Funciona? Funciona não. Crescem frustrados. Eu já vi muitos jovens terem dificuldades em um segundo relacionamento porque se frustrou antes da idade. Não conseguem, entram em depressão. Porque na realidade, por essa instabilidade emocional, eles não estão preparados para desafios. Quem nunca enfrentou um vento, quando vê uma tempestade, morre. Então nós criamos os nossos filhos. E aí eu vou entrar mais ainda. E eu aprendi e fiz igualzinho. Tive aula, né? Sabe quando meu sogro carregou ele no carro, junto com a família dele, depois que eu casei? Quando era para fazer algum serviço, que eu era o secretário da igreja, e eu aproveitei muito disso, né? Chegava perto, todo dia na hora do almoço eu tinha um negócio para resolver na secretaria, porque a secretaria era um cômodo na frente da casa. A gente tem estratégia, né? E aí, eu andava com ele para resolver as coisas dele, mas quando ele ia com a família, ele tinha uma estratégia boa, ele me deixava vigiando na casa dele. Aí eu podia ficar na casa dele, né? Sozinho. Era a estratégia dele. E aí, depois que casa, tem um lugarzinho, né? É filho, agora vem. Mas a moça chega e fala assim: pai,
Nós vamos em tal lugar, posso levar fulano? Fala assim, não pode não. Se ele quiser ir, ele vai. Ah, mas não tem condição. O problema dele, por enquanto. Não vai. Eu criei assim, está funcionando. Quem está criando de outra forma, se experimentar, se vai dar certo. Né? Porque a gente coloca, às vezes a gente coloca os filhos da gente para ter responsabilidade hoje, quase casados. Não é que nós estamos liberando ele para ter intimidade, não é isso. É os sentimentos. É o compromisso. Namorados, para ter saudade, lembra? Tinha que ficar pelo menos 15 dias sem ver, não era? Coisa boa era ver depois de 15 dias. Então nós estamos vivendo um tempo em que a gente mistura todas as coisas e depois vai trazendo problemas emocionais, sentimentais. E isso tem trazido muitos prejuízos. O amor como reflexo do caráter de Deus. Deus é amor, portanto o verdadeiro amor só pode ser entendido e vivido plenamente quando alinhado ao caráter divino. No entanto, muitos relacionamentos atuais nascem da carência, da ansiedade e do medo de ficar só. Adianta casar porque está com medo de ficar sozinho? Resolve? Não. Resolve arrumar outro relacionamento, por quê? No meu primeiro não deu certo. A gente vê muito isso. Aí o ex arrumou uma namorada, então eu vou arrumar um namorado, porque estou disputando. Funciona? Sim. Não funciona. Sentimento, medo de ficar sozinho, competições. Esses sentimentos não funcionam em relacionamentos. Eles não dão certo. No entanto, muitos relacionamentos atuais nascem dessa carência e não vai dar certo. Quando buscamos no outro aquilo que só Deus pode suprir. É aí que está o problema. Eu estou sentindo um vazio. Entra no relacionamento. Aí o vazio vira um furacão. Porque o vazio, quem pode preencher é Deus. Outra pessoa não vai preencher vazio da alma. É a alma que está gritando com sede de Deus. E pessoas não vão ocupar o lugar de Deus. Não pode, não tem como. É princípio. Ou você já viu alguém que coloca uma coisa no lugar de outra resolver as coisas? Vocês têm ansiedade aí? Quando tem ansiedade, dá vontade de comprar, irmãs? Resolve o problema? Passa a vontade? Só aumenta o problema, porque não tem dinheiro, compra no cartão, o cartão vence, né? O cartão vence. Então não adianta eu comprar um objeto que eu não preciso só para matar a minha ansiedade. É a mesma coisa no relacionamento. Não adianta eu arrumar ou entrar no relacionamento para cobrir ou para tampar um vazio que está na alma, que é somente Deus que pode preencher. Não dá certo. Não dá certo. Nós precisamos entender e precisamos mostrar para as pessoas esta visão. Construindo relacionamentos com propósitos. Relacionamentos bem-sucedidos não nascem por acaso. Eles são construídos com base em princípios sólidos. Aí nós temos aqui no tópico 1.3 vários padrões de desenvolvimento saudáveis, fundamentados na fé, autoconhecimento e maturidade emocional, alinhamento de propósitos, compromisso acima da emoção, e aí vai vários outros. Alinhamento de propósitos é uma coisa que nasce no namoro. No namoro. Se uma mulher ou se uma moça tem como um princípio, eu vou casar e quero estar com meu marido todos os dias. Aí ele é caminhoneiro, vai funcionar? Não, é alinhamento. Eu tenho que arrumar uma pessoa que trabalha no estado, que tem folga, principalmente se trabalhar até
só quinta, né? E os outros é facultativo, para ficar em casa. Então, precisa alinhar os propósitos. Não dá. Não dá. Tá? Não dá. Nós esquecemos de algumas coisas naquela pressa, naquela vontade de mostrar que é a pessoa ideal para casar. Você esquece de dizer, principalmente no início do casamento, que você gosta de pescar, gosta de brincar de bola. E aí quando você casa, a primeira vez que você sai para brincar de bola, chega a mulher, está com um beijo do tamanho da semana. Porque ela não falou nada também, que não gostava que você brincava de bola. Mas depois que casa, a bola parece que é inimiga da perfeição. Aí o camarada vai pescar, Betinho, uma vez por mês. Aí a mulher olha para ele e fala assim: só vive na beira do rio. Eu sei o que eu estou falando. Por isso o Cleps nem gosta de pescar. Liberta ou preso. Então nós precisamos ter muito cuidado, né? Para construir um relacionamento saudável, esse alinhamento. Pastor, mas o que eu tenho? Eu não vou casar, mas está casado. E agora dá para poder rever algumas coisas. Dá para poder rever algumas coisas. Colocar em grau de equilíbrio alguns sentimentos e emoções. O perigo de relacionamento apressado. Relacionamentos que nascem da ansiedade, da pressa, podem gerar feridas emocionais e espirituais profundas. É aí que está o problema. Apesar do amor, apressar o amor pode levar a uniões desalinhadas com a vontade de Deus, causando sofrimentos e dificuldades no futuro. O problema é que a gente não pensa no futuro, né? A gente não pensa no futuro. Quando o rapaz quer casar, todo mundo está preocupado se ele tem casa, se ele comprou os móveis. Ele está preocupado só se comprou o colchão. Ele só pensa que precisa do colchão. Pode jogar no chão mesmo, né? Ele não está preocupado com casa, com coisa. Porque essa é o pensamento do ser humano, de não preocupar com o futuro. Mas nós precisamos ter cuidado com isso. Compromisso além da emoção. Tópico 2. A base sólida para um relacionamento duradouro. O mundo atual frequentemente reduz o amor a um simples sentimento passageiro, sujeito às variações das emoções e circunstâncias. No entanto, o amor verdadeiro, conforme os princípios bíblicos, não se sustenta apenas na paixão ou na atração momentânea, mas sim no compromisso inabalável firmado diante de Deus. A decisão de amar é um ato intencional, de entrega, alicerçado na responsabilidade, no serviço mútuo e na perseverança. Aqui traz uma base para muitos relacionamentos que estão fragmentados, porque as pessoas acham que é só sentimento, elas entraram no relacionamento achando que era só emoção, mas o relacionamento do amor exige, não é só atração momentânea, mas um compromisso inabalável, firmado diante de Deus. Compromisso inabalável, firmado diante de Deus. A decisão de amar é intencional. Você precisa olhar para quem você escolheu estar no relacionamento. E se vai entrar nesse relacionamento decisivo, olha, é para amar até o fim. E aí, nós precisamos alicerçar isso em quê? Na responsabilidade. Eu assumo responsabilidades. Eu preciso entender que é um serviço mútuo. Eu vou receber, mas eu também preciso entregar. E aqui, uma coisa que eu vejo que hoje é melhor do que no passado, é esse serviço mútuo. Muitos homens hoje entenderam que precisa ajudar a esposa nas coisas de casa, nas coisas do dia a dia, porque aquele machismo de homem,
de que tem que chegar em casa e tudo está pronto, isso nunca teve na Bíblia, nunca foi princípio de Deus. Nunca foi princípio de Deus. A Bíblia diz que a mulher é uma auxiliadora, ajudadora. O homem é o provedor. E em casa os dois trabalham juntos. É serviço mútuo. Serviço mútuo. A mulher não pode deixar tudo para cima do esposo e não o esposo deixar tudo por conta da mulher. E tem homem que acha que se ele levantar mais cedo e fazer um café para a esposa, ele deixou de ser homem. Ele deixou de ser macho. A masculinidade dele está perdendo pouca coisa, um pozinho de café. Porque ele lavou as vasilhas do almoço, ele perdeu a masculinidade. Até com cores. Tem homem até hoje, que se a mulher dele vestir de vermelho, ele fala que ela está parecendo prostituta. Porque tinha esse sentimento, né? Aí você chega na igreja com a camisa rosa, os homens olham para você com um olhar diferente. Bom, o dia que eu vesti uma camisa rosa e a deixar de fazer eu ser homem, eu já não era homem. Porque uma camisa rosa. Só porque algumas pessoas gostam de usar, mas a cor é bonita, né? Eu fiquei uns dias implicado com o vermelho, mas foi por causa do PT. Não foi por causa de mulher, não. Mas aí você olha, né? Uma cor bonita, saudável lá, ó. Tá de vermelho e não é petista. Então, nós precisamos entender que é um serviço mútuo. Mútuo. Não podemos buscar um relacionamento saudável onde a gente é o aproveitador, o sugador. Aí por isso que você vê relacionamento de 20 anos, 40 anos, a mulher cansa e vai embora. E aí? Perdeu o amor? Não, cansou. Cansou. Cansou de ser escrava. Cansou de pelejar sozinha. Porque o marido não ajuda. Não estende a mão. Não é companheiro. Então nós precisamos ter cuidado com isso. O amor como escolha e não apenas emoção. O amor bíblico é uma decisão, conforme já demonstramos, e está em Colossenses 3,14. E aqui tem um escritor, Timothy Keller, ele destaca que o amor conjugal maduro não é apenas um reflexo da felicidade pessoal, mas um compromisso diário de entrega e sacrifício pelo outro. Se estivermos no relacionamento só para ser feliz, alguém está pagando o preço. Alguém está infeliz. A gente não pode viver no relacionamento para ser feliz. A gente precisa estar no relacionamento para tentar fazer o outro feliz. É uma questão de princípio. Porque se as duas partes pensarem assim, vai haver uma facilidade para esse relacionamento ser duradouro e os dois poderem ter uma vida conjugal de felicidade. Mas todo relacionamento passa por dificuldades. São abalados. São feitos na forja. São feitos na forja. Porque são duas pessoas renunciando a algumas coisas. E são duas pessoas imperfeitas tentando viver num plano que Deus fez que é perfeito. Que é o relacionamento conjugal. Mas os pares são imperfeitos. O projeto é perfeito. Então aí vai ter, a estrutura vai abalar, vai ter dificuldade, vai passar por processo de aprendizado, vai ser lapidado. Mas aí a gente precisa ter um entendimento que nós fizemos um compromisso diário de entrega e sacrifício um pelo outro. Sacrifício um pelo outro. E aí a gente precisa entender, homens e mulheres, nós precisamos entender
que o relacionamento não é só sexo, não é só intimidade. Porque convenhamos, tanto o homem quanto a mulher, se quiserem ter sexo, tem em qualquer lugar. A coisa mais fácil. Você tem, se quiser, pago. Você tem, se quiser, conquistando. Tem de todos os jeitos. Não é somente o sexo em si que vai segurar um casamento. Porque isso hoje é disponibilizado. Infelizmente. Mas o que segura, o que faz um relacionamento ser saudável é o compromisso diário. Não tem problema nenhum alguém achar você bonitinho na rua. O problema é a atenção que você vai dar. Né? E tem que ser sábio. Só porque alguém achou o irmão Wilton bonitinho, ele vai chegar em casa e dizer, olha, vigiei ali, porque a mulher me falou que eu era bonito e quase que me rasta. Precisa contar? Não. Mas está sendo infiel? Tá não. Não aconteceu nada. Foi só uma conversa que você ouviu, que entrou aqui e saiu de cá. A mulher chega em casa e diz, olha, eu passei ali e o vizinho me chamou de tal coisa. Aí o marido vai ter que ir lá para mostrar que é homem, arrumar uma baita briga com o vizinho. É só não dar moral. Porque aquilo que você despreza, ou aquilo que você não dá valor, ou aquilo que você demonstrou que não é o que você quer ouvir, a pessoa vai desconfiar. Ou pode até dar uma resposta, olha, me respeite. Não é isso? Agora chegar em casa e contar para o marido, para arrumar, isso é saudável? Não é. Mas tem que contar, porque ele tem que saber. Tem coisas que são simplesmente, aquela a renúncia. É renúncia. A renúncia. Renúncia diária. E aí essa renúncia, ela precisa ser hábito. Não importa as propostas que eu tenho. Eu preciso me manter dentro de um sentimento de fidelidade, porque eu preciso renunciar às propostas que o mundo me oferece, para que eu possa ter um relacionamento saudável. Aí nós vamos aqui, o papel da aliança no relacionamento. O conceito de aliança é central nas Escrituras. Em Malaquias 2,14, Deus lembra que o casamento é uma aliança e não apenas um contrato social. Diferente de um contrato que pode ser rompido por conveniências, uma aliança é um compromisso sagrado que envolve fidelidade, entrega e sacrifício. O casamento, dentro da perspectiva divina, não é um acordo condicional, mas um pacto inquebrável, que reflete o amor de Cristo pela igreja. Então nós precisamos ter um cuidado para entrar em um relacionamento. E aí eu volto a dizer mais uma vez, e não quer dizer que se um relacionamento não deu certo, a pessoa está fadada a viver solitária. Mas agora, em uma segunda oportunidade, precisa ter ainda mais cuidado para escolher e alinhar e ter o tempo certo do propósito de Deus. O perigo das relações impulsivas e sem compromisso em um mundo movido pelo imediatismo. Muitos entram em relacionamentos sem maturidade, baseado apenas no desejo ou na conveniência momentânea. E aqui vale ainda mais para as mulheres, né? As mulheres que se entregam no relacionamento com facilidade não vão ser valorizadas. Não vão ser valorizadas. Mulheres que se entregam com facilidade nos relacionamentos nunca vai ser valorizada. E ainda vai ser mal vista, né? Então tem que ter muito cuidado nesse sentimento de imediatismo. Relações impulsivas. Porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Provérbio 19:2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A psicologia confirma que relacionamentos sem comprometimento emocional e espiritual profundo tendem a gerar frustrações, insegurança
e um ciclo contínuo de instabilidade afetiva. Tá? Aí vai chegar ao ponto que ninguém serve. E aí começa a trocar de relacionamentos como se troca de roupas. Então é preciso ter muito cuidado para não entrar nesse sentimento, nessas relações impulsivas, sem compromisso, de imediatismo, baseado apenas no desejo da conveniência. Ah, eu vou casar porque ele é rico. Vai funcionar? Ah, eu vou casar porque, gato demais. E o dia que virar onça? É a mulher da minha vida. Aí porque engordou um pouquinho, olha para ela do lado e fala assim, vai colocar o cinto, não sua pamonha. Já virou quadrada, né? Porque pamonha geralmente é quadrada, mas ainda tem uma cinturinha se é subir amarrar, né? Mas casou por quê? Não, era a mulher mais linda da vida. Era o homem, eu nem sei que é referência de beleza mais. Primeiro era Reinaldo Giannichini, né? Eu ainda estou na época que as mulheres falavam em Reinaldo Giannichini, Maurício Matar. Se eu falar Fábio Júnior, eu já estou meio antigo, né? Mas, e até falando nessas pessoas, vocês já viram que eles tiveram 150 relacionamentos e nunca pararam nenhum? Olha uma mulher, acho que é Gretchen, ela arruma um marido e muda a cara. Para ver se melhora, resolve. Não, está sempre no ciclo vicioso. Não resolve, porque não tem, escolheu por impulso. Escolheu por impulso. É claro que o ser humano vai ter sentimentos de impulso, mas ele precisa ser controlado. Controlado. Se passar uma pessoa do sexo oposto, que chama a atenção, pela beleza, pela sensualidade, ou qualquer coisa, e o homem olhar, ou a mulher olhar e falar assim, não sinto nada, então precisa ter cuidado. Porque se não sentiu nada, irmão, tem alguma coisa errada aí. Não é? Não é verdade? Porque, e outra coisa, eu vou orar porque Deus tirar de mim esse desejo. Se tirar, irmão, aí não pode nem casar. Porque o desejo é natural. Aí eu preciso equilibrar. O meu desejo agora é para minha esposa, ou para o meu marido. Então isso tudo faz parte de uma convivência de sentimentos amadurecidos. Aí tem uns que brigou, a mulher ficou brava em casa, ele sai de carro para a rua, e a primeira mulher que olha, ele mexe, sai da mão, ele põe dentro do carro. Que maturidade é essa? E depois vem no gabinete, pastor, é porque teve uma briga lá em casa. Eu falei, quem disse que um problema arrumando o outro resolve o que ficou para trás? Não resolve. Quer culpar uma coisa que não tem nada a ver. E lá em casa é assim, mas eu posso até emburrar com a patroa, mas nunca com a panela, né? Mas quem emburra com o patrão, com o caldeirão não, né? Então a gente não pode, por causa de um problema, criar outro. Porque sempre que você vai nessa precipitação, você cria problemas maiores. Problemas maiores. O amor como escolha não apenas emoção, construindo relacionamentos sobre a rocha e não sobre a areia. Está aí no top 2.2. Jesus comparava a vida de quem pratica a sua palavra como uma casa edificada sobre a rocha. Aplicando isso aos relacionamentos, nós vemos que casamentos fundamentados nos princípios de Deus resistem a tempestades, enquanto aqueles baseados apenas nas atrações ou nas emoções frágeis desmoronam rapidamente. Nós precisamos ter cuidado, porque os relacionamentos precisam ser construídos. E constrói uma base sobre a rocha de um dia para o outro. Tem etapas, não tem? Tem etapas. E depois que você coloca o concreto na rocha,
ainda tem que esperar ele sarar, né? Tem que curar, porque se você vir com as paredes em cima, você perde o serviço. Então, a Bíblia é clara em nos trazer as instruções. O papel da aliança nos relacionamentos, o conceito de aliança é central. O casamento dentro de uma perspectiva divina não é acordo condicional, mas um pacto inquebrável. O perigo do relacionamento impulsivo, relações impulsivas e sem compromisso. E o compromisso como expressão do amor ágape. Existem 3 tipos básicos de amor, não é? O amor ágape, o amor eros e o amor filéu. Filéu é de amizade, de pai para filho. Eros, de sentimentos de sexo oposto. E ágape, o amor de Deus. Em qual desses nós precisamos estar firmado o nosso compromisso? No amor de Deus. O verdadeiro amor ensinado por Cristo é o amor ágape, que transcende interesses pessoais e se baseia no sacrifício e na entrega. 1 Coríntios 13, 7. Paulo nos lembra que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este amor não se guia por circunstâncias passageiras, mas sustenta na decisão consciente de permanecer fiel e cultivar relacionamentos conforme os princípios divinos. Tem alguma pergunta? Eu sei que vai ter depois, ao terminar aqui, alguém vai pensar, ou até dizer, mas precisava ter mais fulano, ciclano, fulano. Infelizmente não quiseram. Certo, ler a revista, né? Pelo menos se leu para saber que não podia estar, já aprendeu alguma coisa, né? Porque tem pessoas que não gostam de ser confrontadas pela palavra. Porque o confronto da palavra traz mudança. E se nós não formos confrontados pela palavra, nós não vamos ter mudanças. A espera com propósito, construindo um relacionamento centrado em Deus. O valor da paciência, confiando no tempo de Deus. A paciência na vida sentimental não é apenas uma virtude, mas um princípio espiritual, essencial para quem deseja construir um relacionamento alinhado à vontade de Deus. No Éden, Deus não apenas criou o casamento, mas estabeleceu a ordem divina para relacionamentos. Porque a gente olha para o jardim do Éden e a criação de Deus, e que a gente pensa, Deus fez o homem, logo fez a mulher para ele. Foi isso? Não. Deus fez o homem, criou todas as coisas, o homem aprendeu a ter uma convivência com Deus, aprendeu a ter um relacionamento com a natureza, com os animais. Ele teve responsabilidades primeiro, depois que ele teve todo esse processo de amadurecimento, todas as coisas que Deus quis ensinar para o homem, ele agora, depois, ele traz e vê a necessidade do homem estar só. Antes da Eva, teve propósito. Antes da Eva, teve responsabilidade. Antes da Eva, teve que ter primeiro alguns experimentos da vida. O homem, depois de tudo, ele percebeu que não tinha ninguém parecido com ele. E Deus já o criou assim, pensando em fazer a sua outra metade. Mas isso revela uma verdade bem profunda. O tempo de espera é um tempo o tempo de espera é um tempo de construção, crescimento e maturidade para viver o propósito do Criador no casamento. Então Deus tem processos. E eu não sei como está a altura do seu relacionamento, mas mesmo depois de muito tempo, nós ainda continuamos vivendo e passando por processos. Processos. Eu não sei quem inventou aquelas bodas
Tem umas que é assertivas, né? Tem outras acho que é só da cabeça mesmo. Mas tem umas que são assertivas. 50 anos, bodas de ouro. Quem vai pensar em largar depois de 50 anos já está. É ouro mesmo, fundamentou. Mas nos 25 é cristal. Está facinho de quebrar. É belo, brilha, tem aparência, mas é frágil. Não é isso? Então, algumas coisas até. Mas aí era de 5 em 5 anos, agora inventaram de ano em ano, daqui um dia faz mêsversário. Já tem de casamento, mêsversário também. Isso é coisa de rico, né? Demora esperar o filho fazer 1 ano e criou um mêsversário. Aí faz uma todo mês. Meu Deus. Aí o que é? É a pressa, né? A pressa. Aí quando faz aniversário de 1 ano, que emoção traz para o filho? Nenhuma, a mesma dos outros 11 meses. Agora quando é de 1 ano é diferente, né? E a gente é acostumado, né? Faz de 1 ano, depois faz de 18. Da moça faz de 1 ano, depois faz de 15. Já tá bom, não dá? Mas não agora. E aí a moça fica sonhando 15 anos com a festa de 15 anos, né? E o rapaz com vontade terá 18. E depois que entrar 18, irmão Batista, você fica agoniado para voltar para os 14. Porque aí você entende algumas coisas, né? Então, nós vemos aqui o valor da paciência, confiando no tempo de Deus. Nós temos aqui a pureza e a santidade. Porque às vezes a gente acha que é só o ato sexual que é pecado antes do casamento ou fora do casamento. Não, é a pureza, é a santidade, é as conexões emocionais. O que a Bíblia diz quando um homem se une com a mulher? Não se torna um? Não são ligações de almas? E aí? Se um homem se deitar com 10 mulheres, ele vai unir a 10 almas? Ele vai prestar para alguma coisa depois? Está parecendo Highlander, né? Dorme com uma pessoa e suga a alma dela e leva. E vai ficando forte. Só eu que estou antigo aqui que vi Highlander. Aí a gente achava bom, né? Matava o outro e puxava a alma dele. E assim tem gente por aí, roubando a alma dos outros, irmão Gabriel. Roubando a alma dos outros. E sabe quem é mais prejudicado nessa situação toda? As mulheres. As mulheres. Porque a Bíblia diz que elas são parte mais frágil. Aí a fragilidade aí não é nem da força física, é do emocional. Que tem muita estrutura para certas coisas, mas a alma é frágil. O sentimento é mais delicado. Até precisa ser. Porque se juntar 2 machos dentro de casa, a mulher for macho também, não vai dar certo, né? Tem que ter delicadeza, sim. Mas nós precisamos ter e saber. Então nós temos que ter muito cuidado com esses sentimentos. Não é só por causa do pecado em si. É a ligação. As emoções que ficam confusas. Vê jovens que vão para o casamento já com a vida sexual ativa. Não vão ter estrutura, não vão ter nada. Vai dizer que toda mulher não quer que o noivo pegue ela nos braços e leve para dentro do quarto do hotel. E chega lá, tem flores. Só se não for gente. Quer ou não quer? Quer. Mas aí, está com 9 meses e meio de gravidez. Vai fazer o quê? Não dá nem... Casou até na hora errada, né? 9 meses e meio é só exagero, né? Já passou do nascer, né? Oi? É para maternidade, né? A lua de mel vai ser no parto. Que prazer tem nisso? Oi?
Coração duro. A Bíblia diz que Moisés deu carta de divórcio só por causa da dureza do coração. Coração duro. E muitos não se atentam aos princípios, aos ensinamentos. Tá? Porque se atentasse aos ensinamentos, teria maior facilidade. Mas aí vem o princípio de... É a minha casa, as minhas leis, os meus princípios. E aí estão se arrebentando. Porque não abre espaço para aprendizado, para crescimento, para desenvolvimento da vida. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a vida toda, e olha que nós crescemos, aí eu volto de novo na nossa época, nós crescemos na igreja achando que não podia ter relacionamento, intimidade. Se você beijasse a mão da moça, você tinha que ir no ministério confessar. Porque falaram para nós a vida toda, a missionária Cleide está aí, sabe disso, filha de pastor, né? Que era pecado. Mas ninguém falou para mim que se eu tivesse dificuldade, se eu me apressasse nisso, eu ia ter um problema de alma, de sentimento, de emoções. Eu não ia estar preparado. Aí muitos entraram com a alma machucada, com a alma ferida, com sentimentos dilacerados. E aí, para reconstruir isso, diante de desafio, de renúncia, porque não é fácil duas pessoas casarem e os dois ceder 50%. Porque não dá. 100% mais 100% se juntar, tem alguma coisa que dá 200%? Não dá, é só 100, não é? A completude é 100%. Então, quando vai para o casamento, alguém tem que ceder 50% e o outro 50%. Mas aí, quando não há isso, dá problema. Mas aí, eu estou com problema emocional. Eu estou com problema sentimental. Eu estou confuso. Porque eu vim de um relacionamento que não me trouxe, que não foi saudável para mim. Ah. Aí nós vamos ter que voltar para a música do Jean Giovanni. Estou casando, mas no cantinho, rabiscado no verso, está escrito: o amor da minha vida é você. Porque sai de um relacionamento sem... Eu também estou antigo com essa música aí? Não? É Jean Giovanni mesmo, não é? Ah, é porque as pessoas hoje estão tão apressadas que entram no outro relacionamento com o coração ferido do anterior, sabe? Não se curam. E sabe o que acontece? Quando entra num relacionamento sem resolver o passado, vai arrumar dois problemas: o passado e o atual. Tá? E aí o que acontece? A pessoa entra vulnerável. Tá? Aí você descobre, presta atenção nisso aqui. Olha onde eu vou chegar. Você sabe por que as pessoas de idade, depois dos 60, 50, 60 anos, que sai de um relacionamento, estou dizendo que sai de um relacionamento, e que entra no outro, o que é a primeira coisa que o velhinho faz, Alé? Pinta o cabelo de acaju, para ver se agrada a mulher mais nova. Ele andava assim, ó. Aí ele fica viúvo ou larga da esposa, ele apruma. Anda assim, espitadinho, até encontrar alguém. Depois se encontra, cai. É ou não é? Não é verdade? Por quê? E aí por que você vê velhos, idosos, com paixão de criança, de adolescente? É porque ainda está envolvido no relacionamento anterior, não foi curado de algo do passado e quer acumular outro sentimento em cima daquele. Aí fica vulnerável. Aí se não encontrou uma pessoa de estrutura, vai lá e só dá um fisgão, e agora está na minha mão, né? Aí, você já viu falar assim, comer na tábua? É isso. Por quê? Porque não curou de um relacionamento para entrar em outro. E quando não se cura, você vai acumulando esses sentimentos e vai trazendo dificuldades para a vida.
Eu achei interessante aqui, e vou terminar aqui. Foi até bom o jovem ter chegado aí, né? Entra aí, tem um assunto para vocês aqui. Preparação individual. Quantos já não disseram essa frase? Estou esperando a pessoa certa. Não é isso? Quantos não falam isso? Isso não é desculpa. Estou esperando a pessoa certa. Não pode ser apressado, mas você não pode entender que o esperar aqui é esperar a pessoa certa. É o contrário, é você se preparar para ser a pessoa certa. Porque quando você pensa assim, o negócio vai dar certo, vai fluir, vai ser bênção. Porque você entrou convicto de que você é a pessoa certa para aquele relacionamento saudável, que começa com indivíduos saudáveis, e espiritualmente e emocionalmente. Não adianta ir para um relacionamento, e pasme aqui, quantos relacionamentos nós tivemos que não deu certo, e que foram selados por profecias. Eis meu servo, que esta é a tua. Aí só esqueceu de pôr a vírgula, a tua perdição. Eis que este é o teu jumento. Porque não era. E às vezes não é o jumento porque a pessoa é ruim. É porque emocionalmente estão desgastados. Estão desgastados. Para entrar no relacionamento você precisa estar espiritualmente. Deus pode falar? Pode, não pode? Não é bom ouvir Deus falar? Ah. Mas adianta Deus falar para mim numa profecia. Aí estou dizendo Deus aí porque quando é assim, geralmente não é Deus, né? É entre aspas. Eis que é a minha vontade. Mas mesmo que seja a vontade de Deus, o que eu preciso fazer, Lucas? Me preparar emocionalmente. Eu preciso estar preparado espiritualmente. Tá? Porque eu não vou entrar num casamento, a noiva não vai entrar aqui falando línguas estranhas. Não. Não adianta eu pregar num casamento de dois jovens, achando que eu vou pregar sobre santidade para eles, e eles vão estar ali, oh, aleluia, glória a Deus, amém. Não. Emocionalmente, ali são emoções. E aí agora entra emoções, depois de um equilíbrio, depois de todo um preparo, que nós já falamos aqui anteriormente, é preciso que haja, esses relacionamentos precisam começar sendo saudáveis, espiritualmente e emocionalmente. O objetivo do casamento não é encontrar alguém perfeito, mas crescer juntos à imagem de Cristo. Antes de buscar um relacionamento é preciso crescer no caráter, na fé e na maturidade emocional. Maturidade emocional. Cuidado com relacionamentos apressados antes do tempo. Cuidado para não entrar em relacionamentos por ambição, por desafios ou por vinganças. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Não adianta pintar o cabelinho de caju depois de velho, se não curar a ferida do passado. Não adianta mudar a aparência, se não mudar o sentimento, se não for curado da alma. Eu estou dizendo isso aqui porque nós temos muitas pessoas aqui na igreja que passaram por um primeiro relacionamento e precisam entender que isso não foi perdido, que não é o fim. Mas agora, precisa ou não precisa de um cuidado maior, Galbiano? Vai entrar em qualquer latada agora? Não, agora peraí. Eu vou orar, mas eu estou curada, eu estou curado. Eu vou orar, mas essa pessoa tem caráter. Ela me respeita. Ela olha para mim com um sentimento de respeito, de amor, de consideração. Então eu preciso ter mais cuidado ainda quando é uma segunda oportunidade. Não é a fila anda, Lucas, não funciona, né? A fila anda, não. Eu disse aqui que a fila está andando para trás para muitas pessoas.
Que cada vez que entra no relacionamento, a alma perde um pouco da essência. As bagagens vêm. E aí, se eu não preparar emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, a bagagem que eu carrego vai trazer dificuldades para o outro relacionamento. Entendido? Tem alguma pergunta? Tem problema não. Pode casar, pode continuar com o cabelinho do mesmo jeito. Não precisa pintar de acaju, não. É a primeira cor que vem na cabeça deles, eu não sei porquê. E olha que eu já vi uns 10 assim. Pinta de acaju para parecer novo, né? Eu conheci um que pintou de acaju. A dentadura dele tinha gastado, ele aumentou os dentes assim uns 10 centímetros. Para ficar sorrindo para todo mundo. 60 e tantos anos. É isso que resolve? Não. É estar curado. É estar resolvido. Eu preciso pensar que eu não posso estragar a vida de alguém se eu não estiver curado. Eu preciso pensar no outro. Olha, eu ainda tenho feridas, eu preciso me curar para eu entrar em outro relacionamento. Eu preciso ter cuidado desse relacionamento. A Bíblia diz que são junções de alma. Não dá para juntar 2, 3, 4, 5 almas. Não dá. Então nós temos que ter muito cuidado. Amém? Então encerramos por aqui. Glória a Deus.